A loja física, ela não atende só a pessoa que está lá fisicamente, ela atende também, né, o produto ele acaba fazendo uma jornada que se a gente não estiver atento, a gente deixa de capturar uma oportunidade gigantesca. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. A gente está chegando aqui no episódio 41. Para quem está chegando pela primeira vez aqui, né, o meu nome é César Duro, sou CEO e cofundador da Sellers, uma empresa de tecnologia que faz a conexão aí entre indústria e distribuidor, né, fazendo uma transformação digital entre os dois. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a jornada de vendas da Sellers, que afinal de contas é o patrocinador master aqui desse nosso conteúdo, acessa lá, sellers.com.br, né? Descobre o que a gente faz. Se fizer sentido para ti, procura ali o nosso time comercial, que vai ter um super prazer em estar apresentando isso para vocês. Bom, para quem não sabe, né, o Sellers Cast, a gente teve uma primeira temporada com 21 episódios, né? E o core dessa primeira temporada, que acabou se repetindo na segunda, era qual? Era a gente entender que a trilha profissional, principalmente da área comercial, ela não é uma trilha linear, ela não é uma trilha pragmática, ela não é uma trilha, né, que tem um playbook ali muito claro, né? Em geral, a gente chega nos lugares que a gente chega com as nossas visões, com os nossos backgrounds, que são gerados pelas oportunidades, pelas experiências e por aí vai. Diferente de outras carreiras aí como engenharia, direito, medicina, né, que ou às vezes são de humanas, às vezes são de exatas. A gente fala até que a área comercial aqui é ambidestra, né? Porque tem que entender de finanças, tem que entender de lógica, mas tem que entender de pessoas também, tem que entender de comportamento e uma série de outras coisas. Então, a nossa missão aqui com o Sellers Cast era justamente explorar, né, grandes cases aí de profissionais que passaram por vários momentos, que construíram a sua visão por diversas óticas diferentes, né, e que chegaram onde chegaram, né, através de toda essa história. A gente está chegando aqui no final da segunda temporada, né? Cada temporada do Sellers Cast são 21 episódios, a gente está no episódio 41, penúltimo episódio dessa temporada. A gente ainda está decidindo se a terceira temporada vai continuar numa linha mais biográfica ou não, né? Então, até quem quiser contribuir aí, comentar, passar suas sugestões, a gente está nesse momento avaliando aí como vai voltar a terceira temporada do Sellers Cast, mas com certeza ela vai voltar. A gente ainda não sabe qual é, né, o pano de fundo dessa terceira temporada. Mas, seguindo essa trilha aqui, né, a gente está trazendo uma profissional com um perfil muito interessante, né, um perfil que já não vem de uma formação de negócios, né, apesar de depois ter feito especializações nessa área, vem de uma base diferente, que traz uma ótica diferente, vai para o varejo, vai para a indústria, então forma uma linha de pensamento muito única, né? E hoje está numa posição de super destaque em uma grande empresa. Ela vai contar um pouquinho mais dessa história para a gente. É a Caroline Devoranen. Devoranen. Terceira vez que eu tô tentando falar Devoranen, né? A Carol, né? Mais fácil falar a Carol. A Carol, ela, né, é a mãe da Liz, esposa do Eric, é isso? Aí. Né? Vai contar um pouquinho da história dela aí, também profissional. Podemos até falar um pouquinho dessa tua história de atleta amadora, profissional. Será que a gente fala mais. sobre isso Será também? que chega lá? Será que chega? Mas tem bastante assunto pra gente poder percorrer. A Carol hoje, né, ela tá num período aí de assessment dentro do trade marketing, que é uma outra visão que vai compor bastante aí com a visão dela, da carreira dela. Mas, Carol, primeiro, mais uma vez, assim, muito obrigado por ter topado, né, tá aqui, né? Eu sei que, para quem não sabe, a gente tá num feriado em São Paulo à noite, então ela deixou a família dela para estar aqui com a gente, para estar contribuindo aqui com a gente. Então, de verdade, estou muito honrado por tu ter, né, aberto mão do teu feriado para estar aqui com a gente, compartilhando a tua visão, compartilhando a tua história. Carol, fica à vontade, né, te apresenta aí para nossa audiência, né, conta um pouquinho aí de quem é a Carol. Boa. Fala, pessoal. Imagina, o prazer é todo meu. Eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade, esse espaço. É um super prazer, né, ter esse momento aí pra gente bater esse papo. Eu sei que a gente já podia ter gravado isso há 2 horas atrás. Que a gente já falou bastante e você já até trouxe um pequeno briefing aí do que eu passei.
Mas acho que tem bastante coisa para a gente falar. Queria mais uma vez agradecer vocês. Experiência nova, experiência única. E vamos lá. Legal. Carol, uma das coisas que me chamou bastante atenção ali no teu perfil, dos primeiros papos que a gente teve, né? A gente se conheceu, tu estava no início de um assessment ali na área de trade marketing. E tu falou assim, cara, vem de uma experiência de vendas, tô indo para trade, né? Um período determinado ali, mas tô indo para trade só que eu tô trazendo uma visão de vendas, né? E naquele momento já me chamou a atenção, porque eu venho de um histórico parecido com esse, até esta parte, né? Que é a parte de ter uma vivência de vendas e ter uma vivência de trade, né? Dentro da indústria. Tanto é que, assim, eu na minha concepção, trade marketing, ele é mais trade de vendas do que de marketing, né? Eu tenho, inclusive, o podcast que a gente fez durante a pandemia, que ainda está disponível aí, né? Os episódios gravados, que chamava Trade de Vendas, né? Porque eu, particularmente, acredito muito nisso. Quando você falou assim, puta, cara, tá aí uma história legal para conhecer. Mas quando a gente foi falando um pouco mais, eu vi que tinha mais coisas interessantes no teu perfil. Além dessa mescla de trade e vendas, tinha uma mescla de varejo, tinha uma mescla de designer gráfico, né? Como assim, né? Então, assim, como é que isso tudo, Carol, configura a tua visão de negócio? A gente vai falar um pouquinho da visão de negócio, um pouco mais pra frente, mas eu queria entender, assim, como é que o designer gráfico entrou na tua vida e como é que o varejo entrou na tua vida, antes da gente entrar no ponto de vista da indústria. Bom, a gente precisa voltar, então, ali, basicamente, como eu comecei, né? Como que eu Legal. ingressei e como que a minha carreira foi se desenhando. Eu fiz design gráfico muito pelo meu contexto ali socioeconômico. Eu precisava, né, encontrar um curso que coubesse no meu orçamento naquele momento. Super te entendo. Que me permitisse também que eu ingressasse numa carreira um pouco mais sólida, né? Eu sempre tive isso de forma intrínseca, essa ambição, eu diria, de construir, de confiar no meu potencial e saber que eu podia chegar mais longe. Legal. Eu sempre me coloco como uma pessoa que está sempre aprendendo, né? Então, eu sempre vejo que eu tenho muita oportunidade de, sabe, de conhecer mais sobre determinado assunto e que eu sempre tenho essa Sede de conhecimento. Talvez. Exatamente. Então, eu comecei... Bom, o design gráfico, ele cobriu essa lacuna para mim. E me permitiu também que eu entrasse no varejo, né? Que foi onde minha carreira começou. Eu fiquei quase 10 anos, né? Como um todo no varejo. E durante essa minha jornada eu passei por várias categorias, pela gestão de várias categorias, né? Desde bebidas, depois fui para higiene e beleza, que são categorias já mais de indulgência. Então eu pude ver essas diferenças, né? Na negociação. O varejo, ele tem uma característica de ser muito mais da execução mesmo, da ponta do negócio. Ele... Um termômetro bem mais ativo, né? Muito mais, né? Ele vive mais o dia a dia, a gente costuma dizer, ele é menos planejado. E aí, também, focando esse meu longo prazo, a carreira que eu queria jornar, eu sempre tive essa vontade de vir para a indústria, porque eu acho que são visões que se complementam. Total. Eu acho interessante, né, quando eu estava lá como compradora, né, do outro lado da mesa, eu queria também entender, eu via sempre a indústria, né, e as pessoas... os vendedores, né, os gerentes de conta da indústria, sempre mais capacitados, mais especialistas no negócio, trazendo informações que complementavam a minha visão, que muitas vezes ela era mais tática mesmo, né, mais ali do dia a dia, mais generalista, claro. Imagina que... Varejo. Exato. Com bebidas, por exemplo, eu cheguei a ter quase 60 fornecedores. Claro. De categorias diversas. Então, é muito difícil você ter propriedade de 100% de uma categoria. A indústria, não. E com lojas diferentes, com comportamentos Perfis diferentes. E, assim, já era uma visão nacional também. Então, pensa que você tem também a complexidade regional do negócio, né? Tanto de calendários, quanto de cultura, né? A forma como regionalmente tudo acontece. E a indústria já muito mais capacitada, trazendo insight, pensando no longo prazo, né? Trazendo essa visão mais de construção. Uhum. Eu sempre tive essa vontade de falar, caramba, eu acho que eu vou ganhar muito, eu quero entender como é que é esse outro lado da mesa, né? No meio de uma negociação, eu quero sentar desse outro lado, porque eu acho que eu também entendo, eu conheço a realidade dessa pessoa do varejo, eu sei o quanto, né, é desafiador ocupar essa cadeira e o quanto eu posso ajudar por
por conhecimento mesmo, por semelhança, né? Então, eu quis fazer dar esse passo na minha carreira para a indústria, mas também para desenvolver outras competências, né? Mais competências estratégicas. Eu sempre tive muita facilidade analítica, então eu posso dizer, né, que meu perfil ele é muito mais voltado para isso, a encontrar através, né, de insights, através de pontos subjetivos, tentar trazer isso para a racionalidade e criar um critério um pouco mais palpável ali, né, mensurável. Então, eu quis fazer essa movimentação para a indústria, acho que eu aprendi muito, né, eu aprendi muito no varejo, acho que eu carrego de isso. varejo, Carol? Foram quase 10, um pouco mais de 10. Legal. É bastante coisa. E duas grandes bandeiras, né? Eu fui Dia e fui Walmart, como varejo. Então, são O Dia, desculpa, não me recordo, mas o Dia ele era uma empresa de qual nacionalidade mesmo? Ele era espanhol. Espanhol e um americano. E um americano. São duas culturas completamente diferentes. Né? E, assim, formatos também diferentes. Apesar do Walmart, na época, ele ter também bandeiras de proximidade, de soft discount, né? Que eles chamavam. O Dia, eu acho que ele foi uma experiência muito única, né? Porque além de ser uma experiência no varejo, eu acho que ele tinha uma proposta de valor muito, muito clara de onde eles queriam chegar. E tinha também uma cultura muito, muito forte, né? Era impressionante. Você via, assim, eles realmente querendo trazer para o Brasil e estabelecendo, de fato, um modelo de hard discount no Brasil, que era algo completamente novo, né? Isso passa também por desenvolver a indústria, né? De convencer a indústria de que o modelo é diferente, de que você promocionais, impacto em produto. Exatamente. Então, não tem GC, não tem planograma, não tinha isso, né? Até então, a gente precisava clarificar que, olha, a gente vai muito por performance, é operacional. Então, no PDV, a mágica vai acontecer de acordo com a performance e eu tenho potencial. Na época, o Dia tinha esse punch de desenvolver marcas e desenvolver produtos que eram líderes internamente e não eram líderes de mercado, né? Então, naquela época, ele era o 5º maior varejista do Brasil. Ele chegou a ser o maior vendedor de Brahma, inclusive, na época, né? Então, era um super case para a Ambev, inclusive, era a rede que mais vendia Brahma quando o mercado vende Skol, por exemplo. Uhum. Então, acontecia muito disso, né? Outro em achocolatado, tem milhares de exemplos que mostra, no fim do dia, a potência que é e o poder que o varejo tem, né? De influenciar, de estar em contato ali na ponta, diretamente com o shopper, com o consumidor, né? Então, é um trabalho muito conjunto com a indústria também, né? Então, isso foi uma experiência bem legal. Eu tenho um conteúdo, Carol, que foi uma construção de tese, assim mesmo, de cruzamento de várias bibliografias que me levaram para uma tese que é a seguinte, né? Eu sempre entendi a dinâmica entre a indústria e o consumidor, porque os dois extremos, na verdade, são os fiéis da balança, né? Porque a gente tem um consumidor que demanda algo e está disposto a pagar dinheiro, tem alguém que está disposto a resolver aquele problema e se apropriar e cobrar aquele valor percebido e tudo mais. Só que para o resto funcionar, existe uma camada bastante importante. Tem distribuidores no meio, atacadistas, né? Canal indireto, vendedores e tal. E tem o varejo, né? E o varejo, nessa tese, ele tem talvez um pilar que seja o mais importante, que aí vem muito com o que você acabou de falar agora, que é a geração de consciência, né? Porque o varejo, ele primeiro tem que ter a disponibilidade do produto, né? Cara, tem que estar aqui cadastrado, ele performa, não performa, não pode ter ruptura, etc. Mas ele tem um papel muito importante de geração de consciência, né? Porque se a gente não gera consciência de consumo, provavelmente a gente só vai vender curva A de vendas, né? E se a gente tem o poder de desempenhar a transformação de consciência, a gente tem o poder de fazer cases como esse, né? Então, muito curiosa essa tua fala, e se tu puder até falar um pouquinho mais sobre isso específico, Carol. Principalmente desse case do Dia que tu tá falando, assim. O que tu percebia que o Dia conseguia fazer, que era diferente do que o mercado se propunha a fazer, principalmente nessa questão de, cara, eu vou liderar a transformação de uma categoria, de um produto, gerar a consciência por N ferramentas diferentes. Como é que foi viver essa experiência? Olha, eu acho que o Dia naquela época, né? Eu tô falando muito dessa experiência, mas algo que eu trago, assim, que eu carrego até para os dias de hoje é o quanto é importante você saber onde você quer chegar e a proposta de valor que você tem.
Legal. né? Acho que o primeiro passo é você ter a clareza do que você entrega. E o Dia tinha isso muito claro, né? Naquela época, e acho que não mudou até hoje, como um bom modelo de hard discount, a grande coisa que ele oferta para o consumidor é preço, né? É também a vantagem de proximidade e preço, basicamente, né? Ele entrou para jogar nesse segmento. Então, não adianta a gente pensar que, de alguma forma, ele vai endereçar ser vitrine ou ser experiência de compra. Pelo contrário, né? Ele era muito claro com esse tema de experiência de compra do consumidor. Então, muitas vezes as lojas elas não eram muito iluminadas, elas não ofereciam serviços como ar-condicionado, não tinha tanto da conveniência, apesar de ser um formato de proximidade, isso foi evoluindo. Mas ela tinha claro que, olha, eu sou um hard discount e se eu preciso proteger alguma coisa para o meu consumidor é preço. E eu vou procurar todas as soluções, assim, na cadeia como um todo para endereçar isso. Então, tá aí o ponto que eu te falei, Legal. até com relação a gerenciamento de categorias, permite o acesso de promotores, tudo isso são serviços que se agrega, né? E que, naturalmente, isso tem um custo, né? Perfeito. Então, ele era muito pragmático com esse tema. E que também exige uma negociação muito mais dura, né, com o restante das indústrias, porque imagina que, a depender do segmento, a depender do formato, você tem ali a indústria trabalhando com tabelas, com políticas, né, dentro daquele mesmo formato. Então, o distribuidor opera de uma forma, o atacado tem um custo de servir um pouco mais baixo. Quando eu vou para um key account que tem altos contratos e tal, o Dia ele acabava sendo uma rede, né, que em muitas indústrias enquadrava como key account, e que no fim do dia tinha uma política completamente diferente, porque não entregava o que o key account entregava de vitrine, de ser o pioneiro no lançamento de produto, não era nada disso. Então, como é que a indústria também, a gente fazia esse papel de enraizar esse modelo de negócio, essa missão do shopper, o que a gente queria, né, endereçar junto com eles de uma forma prática ali no fim do dia, né? Então, Legal. era um super desafio, mas, de novo, foi riquíssimo ver o poder que a comunicação, a clareza da estratégia em todas as camadas da empresa, né? Se você encontrava qualquer pessoa no corredor, ela sabia o que o Dia vendia, né? Sabia da estratégia dele, sabia por que era daquele jeito. E, para mim, foi uma grande escola, assim, em todas as categorias, mesmo trabalhando com categorias mais indulgentes, que quando você vai, né? Poxa, é muito fácil pensar em vender cerveja, pensar em vender bebida, mas quando você vai para um baby care, por exemplo, quando você vai para uma perfumaria, que tem muito... o shopper, ele quer ter interação com o produto, né? Então, imagina fazer isso num ambiente que não ajuda tanto, né? Que o GC não está tão formatado para entregar e endereçar aquilo. Então, bom, aconteceram alguns projetos pensando nisso, em melhorar a experiência de compra do consumidor, do shopper, mas nunca perdendo de vista esse objetivo principal, que era entregar vantagem de preço. Muito legal, muito legal. Eu já, na primeira temporada, falando contigo agora, eu me recordo de uma outra entrevista. Também tinha um profissional que fez essa mesma transição. E, cara, acho que nada pode ser mais rico para essa jornada executiva desse negócio que a gente permeia do que ter esses dois lados da moeda, né? Entender os anseios de cada um dos lados. Eu me lembro que um dos projetos que eu gostei mais de fazer, Carol, como eu te falei, nunca tive do lado do varejo, né, assim como você teve. Mas foi o que mais me trouxe perto disso, foi liderar áreas de gerenciamento de categoria, né? Foi o que mais como capitão de categoria, tendo mais informações a dados, a fazer insights, cruzamentos, e toda essa parte. Eu sempre entendi, assim, o gerenciamento de categoria, até vendi isso para a empresa na época. Falava assim, cara, a gente tem algumas premissas que eu não posso passar esses dados para minha área comercial. Não posso, porque, cara, eu tenho um contrato assinado, a gente tá construindo um nome no mercado, a gente não pode passar, não dá para vazar isso, meu comercial entender isso. Cara, como assim, velho? A gente trabalha junto, como é que tu não vai passar o dado? Eu tenho que saber, meu irmão, tu não pode saber. Só que também tem uma outra coisa que eu vendia para a empresa, era o seguinte, cara, tem essas questões. Só que o varejo, ele é um grande laboratório, né? Ele é um grande laboratório, assim, de comportamento, de impacto, de reação rápida. Tu consegue medir muita coisa rápida. De teste AB, eu vou colocar uma coisa de um jeito e vou colocar de outro e tal. Eu vou te dar um contexto para fazer a pergunta. Por exemplo, uma das coisas que mais me marcou, a gente foi fazer uma implantação
A gente era capitão de categoria da categoria de limpeza caseira, né? Então a gente tinha lá os utensílios de limpeza, né, nessa época. Que é, inclusive no Walmart a gente virou capitão de categoria na época, né? Então a gente tinha lá vassouras, escovas, rodos, panos, luvas, acessórios e afins, sacos de lixo e afins. E a gente tinha uma categoria que era MOP, que a gente queria desenvolver, que o nosso time comercial tinha dificuldade em vender, e não porque o varejo não queria comprar, porque eles não acreditavam, né? E tem disso, né? Agora que você está Total. desse outro lado, né? Tem disso, às vezes ele nem dava chance do varejo dizer não, né? Porque ele não Sim. acreditava, ele nem levava, porque ele estava acostumado a vender um produto de R$ 20 e a gente estava querendo botar um de 120. Eu assim, cara, isso não vai vender, você não esquece e tal. Só que aí a gente, como capitão de categoria, a gente implementou um planograma. Primeira versão do planograma, a gente botou o MOP juntinho de rodo. Todas as categorias cresceram pra caramba, todas elas, exceto MOP e rodo. E a gente foi analisar, cara, o que aconteceu? Por que aconteceu e tal? E aí não tem jeito mais eficaz de tu entender indo pra loja e olhando, né, a dinâmica do corredor e tal. E eu não sei como é que você fazia, mas eu pegava um carrinho assim, olhando pra cá, com o celular assim, e como se eu tivesse parado ali comprando e tava olhando ali o consumidor ali fazendo Total. alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que as pessoas elas paravam na frente do rodo, pegavam o mop na mão, que o formato era muito parecido, paravam na frente do rodo e deixava o mop no lugar e botava o rodo. E aí eu fui lá e perguntei, pô, uma coisa, bem, eu sou da empresa aqui e tal, tô querendo entender, assim, eu vi que o senhor pegou e tal. Me fala aí. Ah, então, eu vi que vocês têm esse rodo moderno aqui e tem esse rodo tradicional. Cara, que o rodo moderno, não sei o que ele, né, mas ele é muito caro. Então vou pegar o rodo tradicional. Eu falei, cara, olha só o que a gente tá fazendo. A gente tá gerando uma comparação que não poderia acontecer, Exatamente. porque não é o mesmo produto. A gente foi lá, mudou o planograma, botou o mop de um lado, botou luva, tudo que não parecia com rodo no meio e botou o rodo pra cá. Cara, cresceu 400% a venda, assim, foi um absurdo. E é justamente esse grande laboratório, né? De cuidar de uma categoria, esse grande laboratório. Cara, tu tem alguma passagem, assim, nesse sentido, assim, que tu lembra de alguma sacada, de alguma coisa, de alguma categoria que tu tenha participado, até mesmo junto com o fornecedor, que vocês mudaram o jogo em algum momento? Cara, é muito interessante você falar isso. É exatamente, acho que é essa ciência do varejo, né? É tudo É, muito normal. subjetivo, Uhum. né? Então a gente vai em test and learn mesmo, não tem o que fazer. A gente testa de um jeito, né? Vai por cria os lastros, né? Se baseia em dados, mais uma vez. Mas é um pouco disso, né? A gente não tem como garantir ali na ponta como Não. que, né, o shopper vai ser impactado. Isso é muito interessante. Eu acho que assim, aí eu não sei se eu vou te responder, mas aí você me orienta. Tranquilo. Um dos pontos que eu acho interessante colocar, principalmente na categoria de vinhos, que eu tive uma passagem, é uma categoria muito complexa. Gosto dessa categoria. Boa, Vale né? mais, Essa vale categoria é mais. ótima de trabalhar, inclusive. Ela é uma categoria muito complexa, né? Então, dentro ainda, eu tô trazendo mais uma experiência do dia, né? Imagina uma categoria premium, difícil de se escolher, né? Então, o shopper tem ali, ele quase que se sente acuado na frente da gôndola, Uhum. porque é muita variedade, então ele não sabe bem se ele escolhe por uva, se ele escolhe por safra, se ele escolhe o que é isso de reservado e o reserva. Então, tem tanta diferença Por país. por país, enfim, são tantas camadas que muitas vezes eles veem assim e falam, mas eu não entendo nada de vinho. Eu só quero tomar um vinho no final de semana com a minha família, eu só quero um vinho aqui agora, eu quero um que seja bom. Né? E, mais uma vez, a categoria ela é tão subjetiva, né? Porque ela passa por. Muito, Putz, muito. pode fazer um podcast só falando sobre isso, mas junta-se a essa complexidade em fazer isso dentro de um formato de loja que não é destino, né? De uma rede que não é destino para isso. Perfeito. Né? Que não endereça bem essa questão, que não tem um serviço que vai te dar esse suporte, que não é lembrado quando você fala, poxa, eu vou comprar vinho. Onde que eu vou comprar vinho? Você vai lembrar de outras bandeiras, certamente 2 ou 3 aí na sua cabeça, de forma mais fácil. E teve um pouco desse desafio. Então, a gente juntou os principais distribuidores na época, os principais importadores, e falou, olha, eu tenho esse desafio, eu preciso educar meu consumidor e eu preciso facilitar esse negócio para eles. Não adianta eu só separar aqui por tier de preço, não adianta só eu separar por país. Como é que eu ajudo esse cara a comprar? Né? Já que ele está aqui, ele está querendo comprar rápido
ele tá querendo ter uma experiência que, poxa, se ele tá indo para vinho, ele tá saindo na época, os vinhos de mesa, né? Esses mais baratinhos mesmo, que Uhum. quase não são vinhos, né? Suaves, Eles. né? É, exato. Uhum. Eles vendiam muito mais e a gente queria fazer esse trade-up para essa outra categoria dos mais reservados. E passou, assim, por uma transformação gigantesca, desde rever mobiliário de loja, passou por mudar a caixaria dos produtos para que a gente pudesse ter uma variedade diferente. Então, você mexe isso com a indústria, você mexe né, em mobiliário no ponto de venda. Tudo isso é assim, beleza, fizemos aqui, tá tudo bonitinho, o projeto tá certinho. Agora, vamos lá comprar? Vamos entender como é que funciona? E a gente parava realmente na frente da gôndola, assim, e ficava vendo como que eles compravam. Exatamente como você falou, né? Acho que é a melhor experiência. Uhum. Parava na frente e ficava tentando entender. Cara, como, que tá gerando de dúvida? Por que ele pega e tira? Por que ele olha primeiro? Por que ele pega esse daqui, devolve e vai buscar o outro? Então, assim, bom, insights infinitos, de uma categoria, obviamente, muito complexa, mas que no fim do dia eu acho que só responde o quanto a gente precisa estar focado no shopper, Total. realmente, assim, de como ele vê, como eu ajudo ele a decidir, né? Ainda mais agora. Eu acho que a gente está passando por um momento, né? Tá passando não, né? Uma evolução do varejo. Uhum. O tema da omnicanalidade. Legal. Acho que a gente está atento a isso também. Hoje a loja física ela não atende só a pessoa que está lá fisicamente, ela atende também, né? O produto ele acaba fazendo uma jornada que se a gente não estiver atento, a gente deixa de capturar uma oportunidade gigantesca. Uhum. Então, eu acho que passa por isso também, né? O varejo ele está em constante movimento, o consumidor está em constante movimento, a indústria tem bastante desse papel de estar atento e fazer o negócio acontecer ali na ponta também, junto com o varejo. E, Carol, falando dessas transformações, né? Acho que a gente vê aí desde. A gente teve uma soma de fatores aí, talvez nos últimos 30 anos, né? Se pegar aí de 94 para cá, né? Nos últimos 30 anos teve uma mudança muito expressiva do ponto de vista de consumo, né? Acho que a gente teve ali em 94, tá até falando isso emblematicamente, acho que a mudança da moeda mudou o comportamento de consumo, né? A gente tinha lá até o período inflacionário ali, né? Anterior ao plano real, né? Muitas pessoas se abastecendo nos primeiros dias do mês, porque depois já, né, alta hiperinflação e tudo mais, criou-se aquele comportamento até de ter os freezers horizontais para congelar as coisas em casa para durar um mês, né? Fazer aquela compra do mês, até um espaço dentro de casa, não sei como é que chamava em São Paulo, mas a despensa e tal, Dispensa. né? A despensa para se abastecer e tal. Aí vem o plano real, muda esse perfil mais de reposição. Só que aí tem uma outra situação que acontece em paralelo, uma do ponto de vista talvez econômico, que é a abertura de importação e uma série de outros países e produtos se globalizando e chegando produtos de tudo que é lado. Não só produtos, mas também como tecnologia, maquinário, outras fábricas também nascendo no Brasil. E aí, logo na sequência, vem todo esse boom tecnológico, né? Que também gera uma outra transformação. Só que o mais interessante é que não saiu de um perfil de abastecimento e virou reposição e virou e-commerce. Na verdade, é mais e mais, né? Ainda tem o abastecimento, ainda tem a reposição, ainda tem o e-commerce, ainda tem a conveniência, ainda tem. E os produtos, eles estão em jornadas de compra, em momentos de compra completamente diferentes, né? Como é que tu enxerga esse desafio da omnicanalidade, Carol? E assim, já até aproveitando para antecipar um ponto, né? Falar um pouquinho sobre tu viveu essa experiência mais recentemente, né? De um projeto um pouco mais digital, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Boa. Olha, a gente vê, né, o canal do e-commerce ganhando penetração, é o canal que mais ganha penetração nos últimos anos. Absurdo. É absurdo, assim, eu pessoalmente sou muito heavy user desse canal, acho que eu não volto mais, assim, não volto não, mais uma vez, eu acho que ele não vem para substituir 100% o canal físico, eu acho que eles se complementam, né, a depender da jornada, a depender da ocasião que você quer endereçar, então a gente vê já também o e-commerce, ele, através dos seus diversos formatos também, né? Ele atendendo conveniência, ele atendendo abastecimento, ele atendendo reposição. Então,
existe também essa complexidade dentro do próprio ecossistema do ecossistema digital. Uhum. E eu vejo muito isso, ô César. Eu acho que o consumidor, ele é o mesmo, né? Sempre vai ser o mesmo. A gente tem que pensar sobre a perspectiva dele, como que eu facilito essa jornada de compra e eu garanto que o meu produto vai impactar ele de formas semelhantes a depender do que ele está buscando, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para um ambiente físico, tem milhares de desafios e milhares de alavancas, porque é um mercado muito mais maduro, né? Hoje, o varejo já conhece melhor as ferramentas, já conhece melhor as alavancas, ele está se transformando também, mas ele é um mercado mais maduro. Quando a gente vai para o digital, por exemplo, a gente ainda tem um mercado muito novo, né? Então, as grandes empresas de tecnologia, os grandes varejistas pure players que a gente chama, ou mesmo os e-retailers, né? Que são os que são fortes, já bem fortalecidos no off, mas que estão se desenvolvendo também nessa plataforma online, eles têm hoje o foco no consumidor, em garantir que ele vai ter aquela mesma experiência. Então, se hoje, através da Hershey's, por exemplo, a nossa grande preocupação é garantir que a gente vai impactar ele, né, da mesma forma ou da melhor forma possível. Então, quando a gente vai para os pure players, como eu estava comentando antes, a gente tem um papel também de desenvolver a categoria dentro desse segmento. Uhum. Né? Então, uma coisa o canal ele está indo para uma frente de entregar conveniência, de entregar facilidade, de entregar uma compra em curto prazo. Eu entendo que cada categoria tem um tipo de comportamento dentro dessa plataforma. Então, bebidas, por exemplo, vai fazer um papel de puxar muito mais pessoas para a plataforma, né? Ele tem um nível de maturidade diferente. Chocolate, eu acho que é muito mais como que a gente ingressa na jornada de compra dele e é lembrado desse produto, porque não é um produto de cesta de consumo básico, por exemplo, né? Ele complementa, a gente precisa lembrar ele ao longo da jornada. Então, eu acho que, assim, para resumir tudo, eu vejo que os canais se complementam, né? O varejo físico hoje, ele tem um papel não só de atender o consumidor que está ali dentro do negócio, mas também de atender quem se quer sair de casa, né? Então, eu acho que é um pouco desse, é pouco por aí. E o mais louco, né, Carol? Assim, tu trouxe na tua fala uma coisa que às vezes a gente que tá nesse negócio, às vezes a gente até cria alguns conceitos que ficam tão fixos na nossa cabeça que a gente às vezes fica míope. Por exemplo, né? O shopper. A gente é shopper, né? Então, a gente é shopper, não é na terceira pessoa, né? A gente entende porque a gente também só que a gente é shopper diferente a cada momento, a cada aquisição. Não existe um tipo de shopper por CPF, né? Não. Cada CPF são vários shoppers diferentes ao mesmo momento, do mesmo jeito. E o que você falou, né? O cara tá comprando no offline, pô, eu tô olhando o mix do offline. Então, esse cara que já me compra aqui no offline vai me comprar igual no online. Não vai. Não vai. Não vai. Isso é muito louco, né? É muito louco. E a gente vê também agora... Bom, o Brasil, por exemplo, é um país que mais passa tempo no celular, né? Se você olha por índice de penetração, quantas vezes você já não se viu dentro de uma loja física, olhando algo no telefone ou sendo impactado por algum tipo de push que você teve, ou assistindo um streaming também, né? Multitasking. Então, isso acontece. A gente precisa pensar também no canal digital, não só como um canal de venda, mas como um canal de awareness, como um canal de formação de marca. Ele tem bastante desse papel e eu acho que são estratégias que se complementam, né? A gente vê muito isso nessa estratégia omnichannel, que, de fato, pensa que o shopper, ele não está sendo só impactado por aquele segmento naquele momento que ele quer comprar, né? Então, você tem um aplicativo ou você tem uma loja de roupa, por exemplo, que pode te levar a te lembrar de algo que você precisa comprar para sua casa, né? Então, o ecossistema hoje está tão complexo, tem tantas intersecções entre elas, que, assim, é quase que a gente correr contra o tempo para conseguir entender todas elas, né? O varejo físico mesmo. Hoje você vende para um varejista, para uma grande rede, eles pegam esse produto e levam para o CD do Mercado Livre, por exemplo, onde eles têm a lojinha e aquele varejista está fazendo o negócio dele digital. Então, é uma jornada muito mais complexa,
né? E aí, se você não está atento e você está olhando só essa negociação de indústria e varejista, e você não está olhando todas essas pernas que compõem, você está deixando de capturar uma oportunidade gigante. E assim, Carol, eu tô agora. Eu vou. Eu não tô olhando um pouco o roteiro, A tá? gente fugiu completamente do roteiro. Então tá bom, então tá funcionando. Mas o ponto, assim, que eu fico. Eu fico pensando, assim, quando surgiu o e-commerce, né? Falando assim, não quando surgiu tecnologicamente, mas quando ele começou a se tornar mais presente. Acho que todo mundo entendeu que ele seria aquela questão da hipercauda longa, né? Então, tipo assim, cara, tá aqui, estoque infinito, gôndola infinita, eu consigo colocar tudo e tal. Uhum. Não tem mais as limitações do ferramental da loja física, do CD, e etc, etc, etc. Só que ao mesmo tempo que todo mundo foi para esse caminho, e não só bens de consumo, mas streamings foram para esse caminho, apps foram para esse caminho, porque da mesma forma que os teus concorrentes estão impactando o teu shopper lá na ponta ou no online, outras categorias estão impactando, mas outras plataformas estão impactando. Sem O dúvida. Spotify quer chamar a atenção do É isso cara, aí. né? O iFood, e aí, já decidiu que vai comprar hoje? Então, assim, tem muita guerra por informação. E aí, tem um autor que eu adoro, não sei se você conhece ele, mas ele chama Barry Schwartz. Ele tem a tese do paradoxo da escolha. Eu acho animal a tese, inclusive para quem quiser, até vou pedir pro pessoal botar aqui o link no episódio do vídeo dele que tem de um TEDx dele falando sobre a tese, que ele fala o seguinte, né, que o paradoxo da escolha, ele fala o seguinte, que por que é paradoxo da escolha, né? Porque todo mundo busca a felicidade. Só que para ser feliz, a gente precisa ter liberdade. Só que para ter liberdade, a gente passa a ter muitas opções. Só que quando a gente tem muitas opções, a gente precisa ter muitas escolhas. E ninguém gosta de escolher. Escolher o tempo inteiro gera Ninguém fica infelicidade. feliz. Então é o paradoxo da escolha justamente por isso, que a gente busca a felicidade e acaba infeliz por causa disso. E aí ele fala que tem 2 efeitos, né? O primeiro efeito é que geralmente tu trava, quando tu tem muita opção, tu trava. Eu até apelidei isso depois da minha leitura, até para eu gravar, como efeito Netflix. Quantas vezes tu já entrou ali, vamos ver alguma coisa hoje? Vamos lá, o que nós vamos ver? Tal, ficar meia hora ali no catálogo, você quer saber? Não vão ver nada, vamos dormir que Ótimo, tô amanhã... feliz então, que eu não sou a única. Tá tudo bem. E o segundo efeito que ele fala, que é o seguinte, mesmo se tu vencer a questão e tomar uma decisão, em geral tu vai estar mais infeliz do que se tivesse poucas opções, que é o que eu apelidei de efeito iFood. Né? Quantas vezes tu já chegou assim, cara, vamos pedir alguma coisa hoje? Ah, vamos. O que vai ser? Vai ser japonês? Vai ser pizza? Vai ser não sei o quê? O que é? Puta, não sei, escolhe aí, né? Escolhe alguma coisa, escolhi isso, tal. Ah, mas isso aqui eu não quero. Puta, mas não era pra escolher e tal. Aí fica naquela indecisão. Aí Exatamente. chega no final, escolhe. Quando escolhe, chega aquele produto e fala, puta, por que a gente não pediu tal coisa? Né? E é uma coisa maluca que é o que tá acontecendo com a gente. Como é que equilibra isso pensando em omnicanalidade, né? Porque, assim, existe já, acredito que sim, Carol, e obviamente, sim, não quero que... Não, na minha pretensão não é entrar em nenhum detalhe técnico de nada, de estratégia, nem nada perto disso. Mas, assim, existe já um pensamento de, por exemplo, direcionamento de mix mais assertivo, com menos opções para os consumidores, ou ainda tu vê muito a mentalidade tipo, cara, coloca tudo aí e vamos ver o que acontece? Não, sem dúvida, eu acho que você precisa pensar sempre em facilitar a vida do seu consumidor, né? Quanto menos pontos de contato ele tiver, mais feliz ele vai ser, isso é um fato, né? Então, isso passa, sim, eu vou chegar lá no ponto do mix, mas eu acho que passa muito pela feature mesmo que você vai investir, né? Quando você vai quando você vai fechar um grande pacote de desenvolvimento do digital, seja ele no cliente que for, você tem um portfólio de soluções gigantesca. Que fala, olha como sua marca vai ser vista, olha como aqui a gente te impacta, aqui a gente te dá... aqui a gente mede mais conversão, aqui a gente mede mais impacto. Você tem assim, uma gama gigantesca de frentes para investir dentro desse universo digital, que, claro, tem seu valor, a depender do que você quer buscar, claro que é importante, mas
muitas delas não pensam, inclusive, no shopper, porque Uhum. ninguém quer o tempo todo Uhum. ficar sendo bombardeado pela marca Uhum. sem conseguir ter interface. Então, hoje, se você entra em alguns dos aplicativos aí de last miles, né? Uhum. Então, Uhum. de compra rápida e Uhum. tal, Uhum. você vai ser bombardeado por informação. Muitas delas que aparecem um pop-up, mas você não consegue clicar. Cara, isso está ajudando o meu shopper, de fato? Que muitas vezes queria entrar rapidinho, às vezes só resolver? Uhum. Ou isso é uma solução que eu vendi para a indústria porque, é impacto? Claro que tem seu papel também, assim. Se bem utilizado, cobre seu papel. Mas, assim, será que realmente o consumidor está gostando disso que ele está vendo? Né? E quando a gente chega para portfólio, eu acho que a gente ainda não tem essa maturidade. Assim, como. Eu não estou nem falando enquanto Hershey's, não. Estou falando como o Mercado. mercado mesmo. Aham. Eu acho que eles ainda não chegaram. E eu falo muito pela perspectiva do varejo, né? Estava comentando agora um pouco sobre os e-retailers, né? O que a gente chama aí, então, os varejos que Uhum. são Que estão migrando. consolidados e que estão abrindo essa frente, vários deles muito bem desenvolvidos, inclusive os grandes key accounts já bem desenvolvidos nessa plataforma. Ah, é uma conversa muito interessante, porque eles não têm essa resposta, né? Quando a gente chega lá para conversar com eles, para trazer soluções, eles estão também ainda nesse momento do test and learn, eles ainda estão abertos a entender o que funciona, isso funciona melhor para mim, isso não funciona, vamos testar. Aqui eu comecei a testar, por exemplo, né, com o Mercado Livre, essa minha perna, né, de 3P. Comecei a testar com eles, não funcionava o produto unitário, a gente foi para display, porque aqui eu vou solucionar muito mais uma ocasião de B2B, não só de B2C. Então, ainda tem bastante desse aprendizado acontecendo, né? Ele é variável por categoria, inclusive não tem uma única resposta que vai solucionar para um e a gente vai rolloutar para todo mundo. Eu acho que o digital ele é bem interessante por isso, né? Não tem uma fórmula de bolo aí, uma fórmula mágica que a gente, né, rollout para todo mundo e que a gente sabe que vai dar certo. Não adianta pegar um benchmark que deu certo com determinada indústria, que você que tem uma indústria que não tem mesma maturidade não vai ter a mesma performance, né? Então, isso é algo que eu acredito sim, existem sim portfólios já que têm aderência melhor com alguns tipos de plataforma, mas eu não afirmaria que hoje a gente tem essa inteligência 100% aplicada, sabe? Eu acho que tem um caminho ainda para a gente desenvolver. Legal. Eu tive, Carol, em 2018, naquele mundo pré-Covid, né? Foi logo após que eu fui empreender, né? Logo eu saí da indústria. A primeira coisa que eu fiz foi ser o seguinte, cara, eu quero ir, já é um sonho de ir pro Le Salon Popeye, né? Le Salon Popeye, então, tava vivendo muito tempo em trade, pô, acompanhando, pô, Le Salon, estudando bastante essa questão do modelo europeu, francês, americano e tal, varejo e tudo mais, e eu queria ir pro Le Salon para ver esse negócio acontecer. E eu fui num dos últimos Le Salon Popeye, né? Último antes da pandemia, depois agora voltou esse ano, que o tema do salão era Phygital, 2018. E eu fui para lá, inclusive, né, com o apoio dos amigos da Involves, não sei se você conhece, Uhum. né, com o apoio Sim. deles. E eu fui para lá fazer uma missão do trade. A gente chamou de missão do trade. Eu fui para lá, custei toda a minha ida para lá. A Involves foi como patrocinador. E a gente contratou cameraman e tal, se cadastrou como imprensa, entrou lá, foi legal pra caramba. Demais. E a gente entrevistou uma galera, assim, de especialista europeu e tal, e até a diretora do Alibaba, na época, que tava palestrando lá, consegui entrevistar ela. Tá no YouTube isso tudo, quem quiser depois pesquisar aí, Missão do Trade. Mas o mais legal que era, assim, era o unânime, o mindset, que era o seguinte, e aí, vai acabar o físico? Vai acabar o físico? Como é que é? 2018, pré-pandemia, não tinha nem acontecido essa loucura toda, e os caras tinham uma tese que depois, durante a pandemia, eu voltei a comprovar ela, que é o seguinte, o varejo físico ele só vai morrer se não entregar experiência, né? Se não entregar experiência, cara, ele vira commodity vira digital, acabou, né? Então, assim, Sim. né, é isso. Eles falavam, porque o gente gosta de experiência, gosta de sair e tudo mais, e é isso, eu lembrava muito dessas palestras durante a pandemia. Porque durante a pandemia, todo mundo era proibido de sair de casa, ou pedia para que você evitasse sair de casa, e não ir no varejo, nem em nada e tal.
né? Quando saísse, evitar sair o máximo e tal. Mas estava todo mundo enlouquecido para sair. E ir nos supermercados era a desculpa de sair de casa com máscara mesmo assim. Ou seja, assim, cara, podia comprar no online, podia... Meu, eu preciso, tinha uma necessidade humana de estar lá. Olhando por esse ponto, assim, Carol, da experiência, né? Pra gente encerrar esse bloco varejo e depois eu quero fazer a tua migração aí pra indústria. Lá do lado, assim, até se quiser contextualizar um pouco de Walmart também. O que tu aprendeu ao longo desse tempo sobre experiência? Que dados que tu acabou observando? Que são elementos que, por exemplo, hoje tu traz para tua experiência de indústria, que talvez colegas teus não tenham essa mesma visão, né? Que tá ligado à experiência de ponto de venda, de rede e tudo mais. Tem algum ponto nesse sentido para nos falar? Olha, eu vou fazer a acabativa do Omnichannel e dessa solução que você falou, e chegar no que você me perguntou. Sim, o ser humano é sociável, né? Então isso é indiscutível. A gente precisa do toque, até o toque com o produto, a interação. Isso é importante. O dourado, que é dourado fisicamente, não é dourado no digital. Então, claro que tem um viés gigantesco. No fim do dia, eu entendo que o varejo precisa, mais uma vez, voltando naquilo que a gente começou, né? Colocar o shopper no centro do negócio, entender o que ele está buscando ali, seja naquele formato de proximidade, o que ele busca quando ele quer proximidade, quando é conveniência, o que ele busca quando ele quer conveniência, né? Cash and carry, diversos formatos aí, né? Passando por grandes transformações. Eu acho que o varejo se transformou bastante nos últimos 5 anos, pelo menos, né? Eu acho que tem a ressignificação do hipermercado, tem o boom dos cash and carries aí, né? Ocupando espaço na rotina do brasileiro. E eu acho que, assim, já até para fazer esse link com o que você me perguntou, o varejo, ele ensina muitíssimo sobre como a conversão acontece no ponto de venda, né? Ele mostra, na prática, tudo aquilo que foi planejado de forma subjetiva pela indústria, que a gente quer construir, foi planejado. Ele é o cara que faz acontecer ali na ponta, porque ele é o ponto de contato com o shopper, né? Ele é ali a ponta do negócio, onde a mágica acontece. Então, eu vejo muito que o varejo, ele conseguiu me trazer bastante dessa visão prática, né? Do hoje, beleza, a gente tem que entregar o hoje, a gente tem que pensar que a vida está acontecendo hoje, né? O consumidor está dentro da minha loja hoje, eu preciso saber como que eu atendo ele da melhor forma possível, né? Eu acho que quando a gente olha a indústria, ela tem, claro, sendo vendas principalmente, você sempre vai ter a meta ali, né? Você sempre vai ter a meta batendo na porta, sempre vai ter desafio, sempre vai ter o resultado também para fazer hoje. Mas ela é muito mais planejada, né? Ela consegue enxergar por um horizonte diferente do varejo. Eu acho que é muito rica essa transição, né? Uma por entender o dia a dia também de quem senta ali do outro lado da mesa. Eu costumo, quando eu fiz essa transição, uma das coisas que eu mais falava eu quero encontrar caminhos para ajudar aquela pessoa que está ali, porque eu sei que só se eu fizer isso, eu já tenho um ganho gigantesco, né? Porque, de novo, voltamos ao início da conversa. É uma pessoa que atende 60 fornecedores, com categorias diversas, que está ouvindo e está sendo bombardeado com tudo, que você precisa ajudar ela a priorizar, né? Então, acho que parte um pouco de como você constrói as relações. Isso, para mim, foi muito claro, assim, fazendo essa transição entre varejo e indústria. No fim do dia, quem faz negócio são pessoas. E a maior parte é como você gera essa conexão, como que você gera esse senso de confiança entre as duas partes, né? Você faz negócio de uma forma que não só no ganha de um lado só, mas no ganha-ganha, né? Então, é um pouco da forma como eu vim para a indústria já mais com essa mentalidade. Eu acho que se eu não tivesse sido varejo, eu não teria a compreensão dos desafios que a pessoa que senta ali do outro lado tem, né? Então, é por aí. Legal. Bom, vamos cruzar a linha agora para o outro lado. Quando você foi para a indústria, você já foi como vendas, né? Sim. Foi como vendas. E quando você foi como vendas, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que você chegou na indústria já como key account, né? Já cuidando de contas e tudo mais. O que para mim faz super sentido, porque a gestão key account é uma gestão super técnica. Sim, né? sem Inclusive, a gente tem um dos primeiros episódios da primeira temporada, a gente falou bastante sobre
sobre isso, sobre métodos de Key Account Management, né? Mas é super técnica, tem todo um planejamento, um desdobramento, JBP, né? Alavancas de vendas, entendimento de preço, margem, Uhum. expectativa e tudo mais. Então é bem denso, não é qualquer posição de vendas, né? Não desmerecendo nenhuma outra, mas tem uma camada técnica, Sem dúvida. né? Você Ainda. gerencia KPIs, né, eu costumo Exato. dizer. Não é um processo de vendas, como de outros canais, que é aquela coisa de tirar pedido. Uhum. Então é muito pautado em análise, em você realmente estar de olho no que está acontecendo, olhar a tendência, gerenciar KPIs. É muito multifuncional, então você está muito em contato com Total. o supply, você olha, né, a cadeia como um todo, você olha desde, né, é order to cash, né? Então você cuida dessa cadeia completa. Eu acho que sim, tem bastante desse ponto no que account sim. E sendo varejo também acabava tendo um pouco mais. Acho que indústria mais ainda, é mais técnico, né? Total. É mais próximo desses KPIs, desse gerenciamento, do que estando do outro lado. E como é. Bom, agora vamos lá. Você assumiu essa cadeira de uma indústria de bebidas, né? Que foi a do coco, certo? Uhum, sim. Era uma cadeira nacional, regional? Tinha alguma especificidade? Me conta um pouquinho mais dessa primeira experiência do lado de lá. Pois é, era nacional já, então eu olhava os key accounts a nível nacional. Com um time de vendedores abaixo, né, para que eles dessem esse suporte regional. Acho que tem um pouco disso, né, o key account ele ainda centraliza bastante das negociações, apesar dele ter, né, unidades de negócio regional, grande parte das negociações ainda acontecem de forma Centralizada. matricial, Uhum. centralizada, mas já era essa visão nacional. Isso se mantém, na verdade, na Hershey's também é assim ainda, apesar de, né, a Hershey's ter passado por um processo de regionalização, no geral de vendas, o Phygital, né, até Aham. então, ele se mantém, por enquanto, como nacional. Legal. E, bom, aí me conta. Tu foi pra Hershey's, tá quanto tempo na Hershey's agora? Eu completei 5 anos. Legal, legal. Já tá super em casa, entende todas as nuances e tudo mais. E a Hershey's é uma empresa que tem alguns amigos também, mas que é uma empresa que vem mudando bastante nos últimos anos, né? Legal. Vem uma força nova aí acontecendo, uma mudança de cultura cada vez mais acontecendo. Tem os job rotations que acontecem, né? Que acho que faz parte da cultura também da empresa, isso é muito legal, dar essa solidez maior para os profissionais, acho isso muito, muito legal. Essa experiência com essa categoria, né, do lado da indústria, como um key account, me conta um pouquinho assim, dos principais desafios que tu enfrentou até agora. Cara, a Hershey é uma escola pra mim, assim, eu sou muito apaixonada pela forma como ela construiu a cultura. A categoria de chocolates é uma delícia, não dá pra negar, não dá pra falar que é difícil trabalhar com chocolate, porque não é. Ah, assim, é uma empresa monocategoria, Aham. né, que basicamente joga de forma única em chocolates. A gente chegou a ter outras categorias. Tá lindo de ver essa evolução da empresa. Eu acho que ela tá, né, crescendo bastante desde que eu ingressei, né, quando eu iniciei no RH, já até me falou que, né, você tá entrando numa startup e tal. E acho que foi bem por essa linha mesmo. A gente teve um processo, assim, uma jornada de muita construção, as áreas, né, se movimentando bastante, porque, de fato, né, a gente tinha acabado de formar o time de vendas, a gente ainda tinha um trade marketing que era composto basicamente por uma única pessoa, então tem muita mudança acontecendo, a empresa, né, tem se especializado, tem trazido ferramentas para o time trabalhar de uma forma mais estratégica, mais analíticas, mais baseada em vendas, em dados, desculpa. Então, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem sem dúvida, pós-pandemia, todo mundo passa por essa dificuldade de manter cultura, né? De Uhum. conseguir fazer a comunicação ecoar entre todas as áreas. Isso é algo que eu vejo como um ponto que a gente tem ficado muito atento, né? A Hershey ela é uma empresa muito atenta a pessoas, muito atenta a, a processos, enfim, né? Então, Hoje vocês estão muito no remoto? a gente tá híbrido, né? Legal. Então tá majoritariamente passando por essa parte presencial, parte
Legal, parte online. legal. E antes da pandemia era presencial. Totalmente presencial. Legal. E na tua visão, assim, como é que foi essa mudança pré-pós, assim, como é que tu avalia? Cara, eu acho que a pandemia trouxe novas alternativas, né? Ela mostrou que é possível o negócio acontecer de forma online, mas eu pessoalmente vejo muito valor no contato físico, né? Quando a gente vai para o escritório, é impressionante o quanto a gente consegue gerar conexão, o quanto a gente, né, faz, assim, promove interações que no online seria mais desafiador. Daí saem insights, daí saem conversas, daí sai muita coisa. A gente a Sellers, ela nasceu durante a pandemia, basicamente, né? E, por óbvio, né, uma empresa de tecnologia acabou ficando muito no online. A gente sempre teve sede física, mas poucas vezes full utilizada, assim, né? Tipo, tá todo mundo lá. Eu te confesso que isso pra mim é uma dor, assim. Eu sou do time presencial. Eu gosto do presencial e acho que é saudável ter dias que, pô, tem um dia que é super trânsito e tal, que não faz sentido, legal, né? Não é que eu precise de segunda a sexta, mas, pô, uns 3 dias na semana, acho que faz bastante diferença, porque, cara, que nem a gente falou sobre varejo shopper, né? A gente é relacional, a gente é gente, né? E às vezes, o que eu percebo quando tu tá no remoto, tu perde nuances de aprendizagem que são importantes, que são nuances de comportamento, né? Então, provavelmente, por exemplo, quando tu lembra de uma, né, já entrando um pouco no próximo tema aqui, quando tu lembra de uma liderança inspiradora, né, que tu teve na tua vida, assim como eu tive, todo mundo teve, né, uma liderança inspiradora, tu não lembra das reuniões necessariamente, tu lembra do comportamento, tu lembra de como aquela pessoa chegava, como ela dava bom dia, como é que ela conduzia, como é que ela interagia com outras áreas, né? Tu lembra dessas coisas, esses soft skills que não são repassados no online, Sem né? dúvida. E, cara, isso tudo se perde. Então, quando a gente tá ali, além de acontecer muita coisa por osmose orgânica, tem um cara aqui da engenharia trabalhando aqui, tem o cara do comercial falando com um cliente aqui, o cara escuta, puta, cara, escutei você falando aí com o cliente e tal, pô, mas isso aqui dá pra fazer assim. Mas isso não aconteceria se não tivesse no mesmo ambiente, né? Então, Sem cara, a dúvida. perda pra mim, ela é gigante. E também as reuniões também, né, que você faz com o cliente, quando você consegue fazer Nossa. físico. Hoje a gente ainda tem, né, muita reunião acontecendo de forma online. Mas quando a gente tem esse momento de fazer ela de forma presencial, é outra qualidade de reunião, é completamente A diferente. construção da relação é outra, Total, né? É outra. total. Você gera empatia, você gera mais conexão, você fala sobre temas que no online você não falaria, porque muitas vezes você fica mais restrito àquele ponto do tempo, né? Então você acaba tendo que priorizar. É relacionamento, gente. Vendas é relacionamento também. Total. Total. Carol, pra gente ir pro impressionante, tá chegando 1 hora, tá? Já de papo, 1 hora de Passou conversa, rápido. passa rápido, né? Deixamos várias perguntas pra trás aí, né? Porque a gente fugiu completamente do que a gente tinha combinado. A gente passou por elas de outras formas. Eu tava dando uma olhada aqui, até passei aqui por elas, mas acho que a gente conseguiu cumprir bem os blocos, mas de maneiras distintas. Mas tem um bloco que a gente não entrou ainda, que eu queria entrar antes da gente fechar, que é um pouco desse último ponto que eu trouxe, assim, liderança, né? Acho que, assim, liderança, gestão, né? Você já está no mercado há bastante tempo, com grande experiência, com grandes cases em vários dos dois lados, com uma visão muito consistente dessa jornada, mas provavelmente tiveram muitas pessoas que te inspiraram, né, nessa jornada para você chegar onde você chegou. Quais foram os principais, assim, ensinamentos? Se não quiser citar o nome das pessoas, fica super à vontade. Se quiser, talvez a gente até enderece para elas aí, mas quais são os comportamentos, assim, que hoje tu te inspira e tu tenta replicar no teu dia a dia? Eu acho que a conexão genuína, né? A busca pela conexão genuína, a tradução da comunicação, né? Conseguir transitar bem em diversos tiers ali dentro da empresa. Então, fazer a comunicação ecoar, ser um bom comunicador. Eu acho que isso é muito importante em qualquer empresa, né? Fazer a informação chegar, apontar o caminho e
e dar o espaço para a pessoa modelar da forma dela, né? Eu acho que liderança ela é um pouco sobre isso também. É você dar o caminho, você dar o espaço e acreditar que a pessoa, né, tem condições de trilhar a partir daquele seu direcional. Eu acho que isso é um ponto que eu vivi bastante na prática, né? E que eu pessoalmente gosto bastante dessa linha né, de ser um pouco mais autogerida, né, de poder dar essa minha cara, de ir para cima para conseguir modelar da minha forma. E eu tive grandes pessoas que me deram esse espaço, né, que falaram, olha, Carol, vai por aqui, me davam um direcional, me davam um lastro, mas que confiavam que eu era capaz de fazer. Eu acho que isso para mim fez muita diferença, né? É um pouco do que eu busco ser, né? Suportar, ter ali o seu momento né, de criar seus guarda-reios, mas de deixar a pessoa também, sabe, modelar da forma como muitas vezes eu mesma não estava pensando, né? Porque pode ser melhor ainda, né? Não assumir que o nosso jeito é melhor. Então, eu vivi muito isso. Acho que as grandes pessoas que passaram pela minha vida, que me ensinaram, que foram os meus grandes professores, acho que todos eles tiveram um pouco desse comportamento que eu valorizo muitíssimo, assim. Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Legal. Teve quando se fala sobre alguém, uma liderança, escutar opiniões, né? Que é o que tu trouxe agora nessa tua última fala. Eu, há poucos anos, 5 anos atrás, algo como isso, acho que tem um ponto que eu melhorei bastante e trocando ideia e, enfim, pesquisando. Eu fui estudar sobre escuta ativa, né? Isso fala um pouco de construção de reunião, de relações genuínas, de dar espaço e tal, porque é engraçado que nessa área comercial, não só na área comercial, mas na vida, a gente é ensinado a falar, mas a gente nunca foi instruído a escutar, né? E escutar é uma arte também, né? Porque quando alguém está falando, tu já está pensando o que responder, tu não está escutando, né? Quando alguém tá falando, tu tá plenamente escutando aquela pessoa para depois emitir uma opinião, putz, isso gera muito valor. E quando um líder ele faz isso, ele dá um espaço não só para aquele que está sendo liderado, mas para ele mesmo, né? Para ele mesmo falar assim, cara, faz sentido, não tinha pensado por esse ângulo, essa talvez seja uma decisão mais importante e tudo mais. Enfim, né? Eu acho que esse é um atributo, não sei se tu concorda com isso, mas acho que esse é um atributo que ele é, talvez, até um pouco debatido, Sem né? dúvida. Mas que ele é fundamental para tudo isso que a gente falou aqui, né? Não, sem dúvida. Esse é o ponto. Acho que para mim, eu traduziria, acho que você até trouxe isso de forma mais completa, mas eu traduzo essa conexão genuína basicamente pelo que você falou, né? Que é o interesse pelo que a pessoa tem a dizer, né? A ouvir o que de fato aquela pessoa está querendo transmitir, e construir em cima daquilo, né? Eu acho que quando você assume uma postura de que você não sabe tudo, né? De que quanto mais você sabe, mais ignorante você é, pela perspectiva, né, da teoria da mente expandida. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem capacidade de saber. Eu acho que isso gera muito valor para relações. E, naturalmente, se a gente está falando de um meio corporativo, a gente está falando também de um grande conglomerado de relações, né? Então, acho que para o negócio funcionar bem é a base do negócio, sem dúvida. Concordo muito. Legal. Carol, para a gente fechar, é uma que não está aqui no bloco, fica à vontade de responder, mas eu acho que a gente bateu um papo antes ali muito legal, que aqui na nossa trilha de conteúdo a gente pouco explorou, né? Ao longo desses 41 episódios, a gente pouco explorou, e eu acho que seria legal escutar a tua visão, assim, porque quando a gente tá nessa carreira louca, né, de indústria, né, enfim, qualquer carreira que tu tá assumindo, tu tem um investimento de tempo, de dedicação, enfim, né, e aí tem a vida pessoal, tem várias coisas. Como é que fica a tua rotina nisso tudo, assim? Me conta um pouquinho, assim, de como é a rotina da Carol, né, quem é a Carol, né, a gente já entendeu que é a Carol profissional, mas como é que é a rotina da Carol do dia a dia, assim? Como é que ela se organiza para fazer isso tudo que ela tem para fazer? Muita organização, muito planejamento, muita repriorização, muita resiliência, mas, bom, eu sou esportista desde sempre,
Então, eu acho que o esporte ele me traz uma disciplina e me traz um senso de organização e priorização que outras ferramentas talvez não tivessem me ensinado. Eu sou muito organizada, então eu sou aquela que acordo 4h30, 5 horas, faço Tamo meu junto. treino. Tamo junto. É isso, eu gosto de acordar antes do sol. Então, é só assim que cabe, né? Então, para mim, um dia começa bem quando eu consigo, né, listar claramente tudo que eu tenho para entregar, qual o horário que eu vou destinar para cada coisa e ir encaixando aquilo. Óbvio que não é vida de mãe, de esposa, de CLT e esportista, isso nunca acontece de um jeito lindo, né, e nem romântico, mas eu acho que é você ter a clareza ali de que quais são as principais entregas que você tem que ter e como que você reprioriza quando você precisa, né? Então, aquela coisa, poxa, aconteceu um dia eu não consegui treinar pela manhã, tudo bem, eu vou à noite. Aconteceu uma reunião que estava prevista para fazer isso neste momento e a reunião passou para outra. Ok, muda. Essa era outra entrega que eu tinha que ter no dia, eu trago para cá. Então, eu acho que é uma loucura, mas com organização, com clareza do que você tem que fazer, foco, dá para encaixar. Tem um dia que a criança fica doente, tem um dia... acontece, mas a gente consegue dar conta, trabalha até mais tarde, mas dá certo. Qual é o esporte hoje que tu pratica? Eu corro. Legal. Eu conquistei o título recentemente de meia maratonista. Ano que vem eu quero ir para maratona. Ah, que legal. E ensinamentos diversos na vida. Maratonista e key account deve ter várias coisas em comum, né? Planejamento. Sem dúvida, a meta, né, principalmente. A meta lá na frente, no fim do mês para entregar, com certeza, em quilômetros, em dinheiros, em caixas também, é bem parecido. Tem que entregar a planilha tanto quanto eu tenho que entregar o phasing de venda, sabe? Bem parecido. Boa, boa, boa. Carol, sim, de novo, tá? Pô, a gente tá quase 1h10 aí, né? Já no bate-papo. Passou super rápido, né? Foi. E falamos sobre vários assuntos. Foi um prazer te conhecer, assim, conhecer a tua história. Acho que, assim, ter a beleza de não ter uma linha mestra da carreira é essa, né? Tipo, permite que a gente chegue no mesmo lugar por várias formas diferentes, né? Tem aquela velha máxima, né? Todos os caminhos te levam a Roma, né? Isso aí. Independente de como você chega, né? Mas o legal é que tem a beleza do caminho, tem olhares diferentes, tem percepções diferentes. Eu aprendi bastante hoje aqui te escutando. Obrigado mesmo por ter estado aqui. Eu que agradeço. E, Carol, fica à vontade de passar o teu recado final aí, se alguém quiser te procurar para trocar uma ideia contigo, pode ser no LinkedIn, enfim, dá uma palavra final aí para quem está nos escutando. Boa. Queria agradecer, acho que foi uma experiência incrível. Obrigada mesmo pelo bate-papo, eu também aprendo muito, né? E aprendi muito, inclusive pelo que não está aqui só registrado e gravado, então queria te agradecer por esse momento, riquíssimo. Quem quiser me encontrar, eu tô no LinkedIn como Caroline Devoranem, aí depois vocês me ajudem a botar Devoranem. aqui o nome. Devoranem, a gente vai botar o link vocês aqui. ajudem a colocar aqui ele escrito, porque eu sei que o nome não ajuda. E é isso. Legal, legal. Muito obrigado, Carol. Pessoal, e para quem está nos seguindo aí nessa trilha de conteúdos, né? Por favor, aí, a história da Carol, tenho certeza que pode inspirar muitas outras pessoas, né? Se você tirou um insight aqui desse conteúdo até aqui, desse bate-papo, e que acha que faz sentido não só para a sua vida, como para a vida de outras pessoas, amigos, né? Que você acha que pode ajudar, compartilhe esse conteúdo. Deixe seu recado aqui também no comentário desse vídeo, né? Nos traz essas visões aqui que sempre nos ajudam a construir a nossa linha de conteúdo também, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, né? Por estar aqui com a gente até agora, né? E até o próximo Cerescast.